e o projeto de lei da Câmara dos Deputados em apreciação tem um objetivo primário: promover uma melhoria no sistema de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E, para tanto, promove ajustes pontuais na Lei 11.340, de 2016, a Lei Maria da Penha. De um lado, reforça princípios e garantias inalienáveis à mulher em situação de violência doméstica, como o direito de ser preferencialmente atendida por agentes públicos de sexo feminino, de não ter contato algum com o agressor, já a partir do primeiro atendimento na delegacia de polícia, e de não ser obrigada a se submeter a procedimentos sucessivos de depoimento ou inquirição, e mesmo de não ser questionada sobre sua vida privada. De outro lado, o projeto volta-se ao poder público em consonância com o caráter principiológico da própria Lei Maria da Penha, ao estabelecer que os Estados e o Distrito Federal devam priorizar a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher e de núcleos investigativos de feminicídio. O ponto nevrálgico, porém, é a previsão legal de ampliação das atribuições da autoridade policial no que diz respeito à decretação de medidas protetivas de urgência. Repito, medidas protetivas de urgência. De fato, o PLC, sensível a uma realidade fática inerente às fatibilidades orgânicas do Poder Judiciário brasileiro, busca promover uma solução inovadora, visando justamente combater a letargia jurisdicional na apreciação e na concessão de medidas protetivas, que em muitos casos implica fatalidade. E não sem razão, exemplos não faltam, mesmo após decorridos 10 anos da edição da Lei Maria da Penha. A esse respeito, um caso recente trouxe especial comoção ao país e merece nosso destaque. Na madrugada do último dia 3, no dia 5 de maio de 2017, uma servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve seus 2 filhos cruelmente assassinada pelo próprio pai, com quem dividia provisoriamente a guarda enquanto se discutia na Justiça o desfecho da separação judicial e do julgamento de crimes por ele cometidos no contexto da violência doméstica e familiar. O pai e agressor cometeu a barbárie em um dia em que as crianças estavam sob sua guarda e se suicidou em seguida. A situação trágica de sua própria natureza tornou-se ainda mais comovente quando revelado que a servidora havia protocolado na Justiça Carioca pedidos de medidas protetivas para si e para os seus próprios filhos há nada mais, nada menos do que 19 dias antes dos assassinatos, na tentativa de manter o agressor distante da família. Essa demora na apreciação do requerimento ensejou até mesmo uma investigação interna da Corregedoria do Tribunal ainda em curso. Casos como esse não são exceções, lamentavelmente. Como dito pelo nobre senador Aloysio Nunes Ferreira em seu relatório, foram precisamente essas situações que ensejaram a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito com o objetivo de apurar irregularidades do próprio Estado na efetividade da implantação da Lei Maria da Penha. Por essa razão, esta comissão já deliberou no sentido de aprovar a matéria, que, tendo seguido ao plenário, recebeu as contribuições que passamos a apreciar. Quanto às emendas número 9, 10 e 13, todas de plenário, discordamos de sua linha de argumentação. O então relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, sustentou com precisão a possibilidade regimental de acolher a sugestão da senadora Marta Suplicy, aqui ao meu lado, como emenda redacional, tendo em vista o intuito de dissociar do texto final qualquer traço de obscuridade e confusão quanto à interpretação legislativa de que se poderia alcançar a partir da expressão, abre aspas, autoridade policial, fecho aspas, tal como constante do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Nesse sentido, é evidente que a autoridade policial a que se refere o projeto somente pode ser o delegado de polícia, uma vez que não há no ordenamento pátrio qualquer possibilidade de adoção oficiosa de medidas acautelatórias em meio à investigação criminal por parte de outras autoridades policiais que não aquelas no estrito desempenho da sua função de polícia judiciária, exceção apenas admitida na hipótese de prisão
flagrancial, a qual cabe qualquer do povo nos termos da legislação processual penal. Além disso, é uma discussão da Lei nº 12.830, de 2013, buscou refrear no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei federal, que é muito claro. Passo à dicção do parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração de circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Logo, como estamos aqui a disciplinar atos típicos de autoridade responsável pela investigação criminal, vale dizer de atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, não é minimamente razoável pensar-se em qualquer outra autoridade senão o delegado de polícia possa exercer referidas atribuições. É o que se depreende do quanto disposto na própria Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 4º, que reverbera, inclusive, a disposição contida no artigo 47 da mesma lei fundamental. Neste sentido, desta forma, melhor dizendo, qualquer atribuição reservada à Polícia Judiciária que venha a ser praticada por integrante de outra carreira policial deve ser tomada por ilegal e inconstitucional, uma vez que, em razão da natureza investigatória da atribuição, pode haver a necessidade de adoção de medidas de caráter constritivo de direitos individuais. Novamente, a esse respeito, destacamos a lição de Núñez sobre o inquérito policial. Abro aspas. Trata-se de um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo, conduzido pela Polícia Judiciária e voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Seu objetivo principal é a formação da convicção do representante do Ministério Público, mas também a colheita de provas urgentes que podem desaparecer após o cometimento do crime, bem como a composição de indispensáveis provas pré-constituídas que servem à base à vítima em determinados casos para propositura da ação privada, fecho aspas. Em outras palavras, somente o delegado de polícia pode adotar medidas cautelares penais de natureza extrajudicial aqui no exercício de sua função tipicamente judicial e não jurisdicional, como defende quando Canotilho define como reserva relativa de jurisdição. Ora, desse sistema são exemplos a lavratura do auto de prisão em flagrante, o decreto de fiança, a concessão de liberdade provisória sem fiança em razão de pobreza, a apreensão de objetos relacionados a fato criminoso e a nomeação de curador para indiciado menor de idade, para citar alguns. Dito isto, claro que esta emenda proposta pelo então relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, tem natureza meramente redacional e vem justamente para criar distinção necessária ao texto consagrado na Lei Maria da Penha e que se vale em sua inteireza de referências normativas à autoridade policial. Portanto, no âmbito deste PLC, ostentar a figura do delegado de polícia como destinatário de prorrogação de competências legais é medida que se impõe a fim de afastar dúvidas e obscuridades. A esse respeito, a norma pode conviver claramente com duas nomenclaturas, cada qual ao desempenho do seu papel legalmente estabelecido. Rejeitamos, assim, as emendas em referência. No tocante às emendas número 12, 14 e 17, temos que não podemos distanciar do qual já decidido anteriormente por esta CCJ, que não acolheu proposta de idêntico ou similar teor quando a apreciação da matéria anteriormente. Referidas emendas não são nada mais do que a representação do mesmo conteúdo, desta feita em plenário, de emendas já apreciadas quando a análise de mérito do projeto por esta CCJ. Neste sentido, somos por sua rejeição, adotando para tanto as mesmas razões do parecer desta comissão, já aprovado anteriormente, conforme o respectivo resumo. As emendas número 11 e 15 de plenário, tal como as emendas número 19 e 20, restringem a discussão à questão do prazo para a autoridade pública apreciar ou encaminhar o requerimento de medidas protetivas.
temos que esse não é objetivamente o problema. Os prazos hoje previstos na Lei Maria da Penha são já suficientemente reduzidos, mas a execuibilidade da disposição legal tem sido reiteradamente posta em xeque. O Poder Judiciário não possui estrutura suficiente para dar vazão ao crescente número de pedidos cautelares de natureza penal que lhe batem à porta, não sendo diferenciados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O PLC compreende a inutilidade da discussão sobre prazos, intervalos e intertícios face à falibilidade estrutural do sistema de justiça criminal pública, ousa inovar com a proposta de complementariedade do reforço protetivo à mulher, permitindo também ao delegado de polícia a atribuição hoje reservada exclusivamente pela lei ao juiz. Trata-se de uma relativização à reserva de jurisdição em benefício da efetividade de direitos humanos, discussão essa não se insere, por expresso reconhecimento legal, a proteção à mulher vítima de violência. Trata-se, portanto, de um novo olhar, uma visão focada na vítima e não no sistema. Priorizamos, naturalmente, a proteção à mulher e não as prerrogativas do juiz. O direcionamento das atenções sobre a pessoa humana e não sobre a letra fria da legislação. Por essa forte razão, rejeitamos as emendas 11, 15, 19 e 20. A emenda número 16, por sua vez, apresenta relevante discussão. Os reflexos sobre o poder requisitório da autoridade policial, delegado de polícia, com efeito a opção pelo termo requisitar difere e muito daquela adotada quando do uso do termo requerer. Alega o nobre autor da emenda que a manutenção pelo poder requisitório de serviços públicos poderá provocar conflitos entre órgãos públicos. Sustenta que a expressão requisitar é utilizada nas competências do Poder Judiciário e do Ministério Público e no âmbito do Poder Executivo, autoridade administrativa, a expressão correta é requerer. A argumentação, porém, não sobrevive a um estudo detalhado da legislação pátria. O poder requisitório da autoridade policial não é ineditismo promovido por este PLC. Pelo contrário, está presente em precedentes normativos e arcabouços legislativos, e aqui citamos várias legislações que eu me dispenso a fazer a leitura. Há outras leis que tratam do poder requisitório de autoridades administrativas, mas voltadas a outros agentes e órgãos públicos, como a Lei Orgânica da Defensoria Pública e a lei que institui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, para citar alguns. Ora, nas supracitadas normas legais, o legislador infraconstitucional buscou evidenciar o seguinte aspecto: a necessidade de privilegiar a celeridade na apuração das infrações penais. Nesse sentido, o poder requisitório constitucional constitui ferramenta de maior relevância para a consecução do ideal da justiça, na medida em que o primeiro e mais relevante momento da persecução penal é justamente a investigação policial. Demais disso, a requisição que o PLC opera como finalidade precípua, e assim está expressamente consignado no projeto, abro aspas, a defesa da vítima e de seus dependentes, é por essa mesma razão um instrumento indissociável do poder de cautela excepcionalíssimo que a proposição pretende conferir aos delegados de polícia. Não há, portanto, que se falar em atribuição de concessão de medida protetiva de urgência, se não houver a instrumentalização legal para a efetividade dessa novel atribuição. Ora, as medidas cautelares penais previstas no CPP têm por expressa determinação legal o foco da preservação do resultado do processo, ao passo em que medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha voltam-se à proteção de direitos fundamentais da vítima, de seus familiares e do seu patrimônio. Sua natureza jurídica confunde-se com o seu objetivo, não pretendendo servir de instrumento à produção ou preservação de provas, mas sim à proteção da integridade física e psicológica da mulher e seus familiares em situação de violência doméstica e familiar. Demais disso, não há aqui qualquer traço de discussão acerca de subordinação entre órgãos e serviços públicos, mas sim de efetividade do sistema de justiça pública.
Portanto, qualquer dialética acerca do alcance do poder requisitório do delegado de polícia nada mais é do que uma discussão acerca da própria efetividade da justiça criminal. Portanto, somos contrários à emenda 16. Chegando ao final, a emenda 18 teve desfecho já deliberado por esta comissão quando da apreciação da proposta similar em fase anterior ao processo legislativo. Somos, portanto, por sua rejeição. Senhor presidente, é este o relatório com a análise da proposta que já havia chegado ao plenário, onde apenas se protege a mulher com medidas preventivas e cautelares que possam ser designadas pelos delegados de polícia, dada a urgência que as situações exigem. Portanto, rogo à comissão que aprove o parecer.